Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. O magnetizador pode, como sabeis, pela ação da sua vontade e com o auxílio dos fluidos humanos bem dirigidos, levar o paciente em estado de sonambulismo a experimentar todas as sensações e impressões, a ver e acreditar em tudo quanto ele queira que o mesmo paciente veja e acredite, ao ponto de conseguir que este se impressione com uma ficção como se for uma realidade. Pode ainda produzir no paciente todas as aparências de um sofrimento qualquer, fazê-lo mesmo passar por esse sofrimento e, por fim, livrá-lo dele. Se haveis estudado o magnetismo humano por todas as suas faces, tereis notado que alguns pacientes, cujo desprendimento se opera com grande facilidade, falam e procedem exatamente como se não estivessem mergulhados em sono magnético, nenhum traço ou sintoma apresentando por onde o observador possa reconhecer aquele estado. É que a ação magnética se exerce sobre o espírito, deixando ao corpo a sua liberdade. São indivíduos que gozam do desenvolvimento de faculdades extra-humanas, isto é, indivíduos excepcionais que gozam não só, como todo espírito desprendido da matéria, de faculdades extra-humanas, mas também de faculdades superiores às que podeis ter observado nos vossos melhores lúcidos, e que são capazes, em certos casos, de resolver problemas que o espírito encarcerado na carne não ousaria nem poderia abordar. Há questões que o homem não se atreve a propor à ciência, não por humildade ou por cautelosa apreciação de suas forças, sim por considerar a ciência incapaz de responder a elas. Raros são ainda tais indivíduos, mas hão de multiplicar mediante o emprego dessa força que vos está confiada. Servirão imensamente ao progresso das ciências e das artes no vosso planeta. São instrumentos mais perfeitos do que os outros, porém mais fáceis também de se quebrarem, isto é, são indivíduos cujas faculdades mediúnicas mal dirigidas se estragariam rapidamente. Tal a razão por que não vos aparecem ainda em grande número. Preciso é que, em matéria de magnetismo, ganheis mais experiência. Sabeis também que o esquecimento do despertar é, em princípio, efeito do sonambulismo. Todavia, excepcionalmente, pode o magnetizador, pela ação da sua vontade e dando ordem nesse sentido, conseguir que, uma vez despertado, o sonâmbulo guarde lembrança de alguma coisa que tenha ocorrido no estado sonambúlico e da qual ele queira que o mesmo sonâmbulo se recorde em seu estado ordinário. Tudo quanto pela ação do magnetismo humano o magnetizador pode fazer com outro indivíduo, podem-no igualmente, pela ação do magnetismo espiritual, os espíritos, sendo que estes atuam com maior discernimento e mais ciência do que o homem sobre o homem, e nas condições necessárias à obtenção dos efeitos que queiram produzir, dos resultados que desejam alcançar. Podem, como sabeis, graças à ciência espírita, fazer que o paciente sinta pancadas ou dores que aparecem ou desaparecem à vontade dos operadores invisíveis. Também sabeis, por numerosos fatos observados em todos os tempos e agora mesmo, como são sentidas essas pancadas, essas dores.
devemos ainda explicar-vos a ação do magnetismo sobre o espírito do magnetizado. O que a este respeito vamos dizer se aplica tanto ao magnetismo humano como ao espiritual. Apenas a ação deste é mais pura em suas causas e efeitos. Os mesmos são, entretanto, os resultados da ação de um e outro. O desprendimento do espírito encarnado se produz em condições mais ou menos boas, conforme o magnetizador, humano ou espiritual, é mais ou menos elevado. A vez de compreender que o magnetismo não pode causar ilusão ao espírito, pois que concorre para o seu desprendimento. Uma vez desprendido o espírito por esse meio dos entraves da carne, a consequência é que se torna cúmplice voluntário de quem sobre ele atua, quer a ação magnética emane de um espírito livre, quer de um encarnado. A lembrança que o paciente, depois de acordar, guarde do que ocorreu durante o sono magnético, resulta da cooperação do mesmo paciente, que seja por simpatia, seja por fraqueza, seja por subordinação, conforme as relações existentes entre ele e o magnetizador, humano ou espiritual, consente em obedecer ao que se lhe impõe ou propõe. Assim, recordar-se-á das palavras ou atos cuja lembrança tenha. Durante o sono, há sentido em guardar, sob a influência das sensações e impressões recebidas pela matéria, que conserva a marca do compromisso assumido pelo paciente, de se recordar dos atos como se realmente praticados foram. O espírito, iludido pela carne, ao despertar considera reais aqueles atos. Se o espírito do magnetizador e o do magnetizado são simpáticos, a lembrança é devida ao bom entendimento entre ambos. Se o do magnetizado é mais fraco que o do magnetizador, e este lhe impõe uma vontade arbitrária, o espírito desprendido cede algumas vezes. Se o espírito do magnetizado é inferior ao do magnetizador, o primeiro, por deferência, levado pelo respeito, obedece. Maria tinha que crer num parto real e lembrar-se de fatos que lhe cumpria atestar como se houvessem ocorrido. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.